Agora, o que eu queria fazer, que é um apelo ao torcedor do Cruzeiro, mais uma vez. Eu vi comentários de pessoas falando assim, o atleticana, as frangas vão pegar esse áudio e vão fazer meme da gente. Olha, deixa eu falar pra vocês uma coisa. É por isso que eu falo aqui que tem um torcedor raiz e o torcedor Nutella. O torcedor raiz do Cruzeiro, ele não tem medo de malhação de frango, você sabe o que é? Porque ele conhece a história do Cruzeiro. E quem conhece a história do Cruzeiro e é cruzeirense de verdade, sabe que o atleticano tem que pensar 10 vezes de abrir a boca para conversar com o cruzeirense sobre malhação. O atleticano tem que pensar 2 vezes antes de malhar o Cruzeiro, você sabe por que é? Porque o que a gente tem de Copa do Brasil é maior do que as histórias deles tudinho. Só o que a gente tem de Copa do Brasil é maior do que as 111 anos de história ridícula do Atlético. Só isso. E outra, uma torcida que canta assim, olha, vamos subir galô, tem moral de zoar quem? Fala pra mim. Então, vocês cruzeirenses aí que tem medo de zoação de atleticano, sejam mais sangue azul, honra as 5 estrelas que vocês têm no peito, porque quem é cruzeirense de verdade não tem medo de malhação de atleticano, não. Sabe responder à altura, não discute com o atleticano. Cruzeirense de verdade, que conhece a história do clube, que é cruzeirense sangue azul, não tem medo de malhação de atleticano, porque sabe que atleticano é do nível de Botafogo. Atleticano tem que discutir com botafoguense, que é um time da mesma expressão do Atlético. Cruzeirense discute com São Paulino, com torcedor de Real Madrid, que tem tríplice coroa, com Flamengo, que tem Mundial Interclubes, com Grêmio, com esses aí que Cruzeirense discute. Não discute com o atleticano, não perde tempo com o atleticano. Então para com essa besteira quando a gente postar um áudio aqui para poder protestar a situação do Cruzeiro, né? De falar, nós vamos virar meme. Gente, acorda. Ou vocês são cruzeirenses ou vocês não são. Depois eu acho ruim quando a gente fala que é torcedor Nutella, que o torcedor raiz mesmo não tem medo de malhação do atleticano, não. Vem cá, o time tá devendo 667 milhões. Entendeu? Aliás, 767 milhões de reais. Vocês ainda acham mesmo que o atleticano tem moral pra zoar cruzeirense? O time tá lá no Campeonato Brasileiro comemorando classificação para Libertadores. Não disputaram Libertadores, foram eliminados da Copa do Brasil para o Cruzeiro, entendeu? Foram vice-campeão mineiro perdendo para o Cruzeiro. Vocês acham mesmo que eles estão na altura de fazer meme com o cruzeirense? Simples, pega a história deles. Só isso, 111 anos e 3 tipos de expressão. Acabou, não tem discussão. Então, gente, vamos acordar, vamos parar com essa besteira. Nós vamos virar meme, porque não está parecendo cruzeirense. Eu desafio qualquer atleticano de qualquer idade a vir discutir comigo sobre futebol ou então sobre a história do Cruzeiro contra Atlético, tentar me maiar. Desafio qualquer atleticano. Tá aí o desafio no YouTube, se aparecer, se ele for capaz. Leandro, do bairro Sagrada Família. Eu desafio qualquer atleticano, se tiver caixa, para poder debater comigo de história. Porque para início de conversa, quem tem 70 anos de idade que viu o Atlético há 70 anos, não tem moral para discutir comigo que vou fazer 40. Porque eu vi muita coisa do Cruzeiro. Só isso. Vocês entenderam? Igual eu falei com vocês, comecei a acompanhar futebol na década de 80, 86 mais ou menos. Então o que eu vi do Cruzeiro, eu discuto com qualquer atleticano de 70, até de 80 anos. Porque eles não têm nada. Então vamos acordar, gente. Né? Nós somos cruzeirenses de verdade. Cruzeirense de verdade não discute com o atleticano. O atleticano não tem história para poder discutir com o cruzeirense. Tá? Então é isso aí. Não, pior que tem gente, pessoal, tem cruzeirense que tem coragem de falar assim, olha, quem vive de passado é museu, até quando que a gente vai ficar usando o passado para zoar o atleticano? Pois então eu quero fazer uma pergunta para esses cruzeirenses aí. O que vocês preferem? Um passado de glória ou um presente de ilusão? Me responde aí. Porque o presente do Atlético é uma ilusão, porque eles só disputam, ganhar eles não ganham. Eles ganham alguma coisa? Não ganham. Entendeu? O passado do Cruzeiro é um passado de glória. Copa do Brasil, Libertadores, Supercopa, Tríplice Coroa. Entendeu? Copa Massa, Copa Ouro, Recopa. Ixi, muita coisa. Campeonato Brasileiro. E aí vai. Entendeu? Eles têm um brasileiro da década de 70. Da década de 70. Uma Copa do Brasil. Foi em cima do Cruzeiro. Beleza. Depois de 110 anos. Quantos milhões de títulos nós já ganhamos em cima deles? Eu prefiro perder uma Copa do Brasil pro Atlético do que perder 2 títulos mineiros tomando goleada de 5-0. Eu acho que isso é muito mais feio. Só eu acho que isso é muito mais feio. Eu preferia perder uma Copa do Brasil do que 2 vezes tomando goleada de 5-0. 10 gols em 2 jogos, em 2 finais. E aí? O que é pior? Então, gente, vamos acordar. Sabe? Vamos parar com essa besteira.
Não, nós vamos pegar, o atleticano vai pegar áudio da gente, vai fazer meme. Vamos acordar, cruzeirense não perde tempo com o atleticano. Sabe, atleticano pra nós é passatempo de risada, é motivo de risada. Eles são a piada que a gente lê lá no cantinho do jornal. É isso que atleticano é. São pequenos demais. São muito pequenos. Um time que comemora a classificação. Enquanto eles estão comemorando, olha só pra vocês verem. O Cruzeiro é tão maior do que o Atlético, que enquanto o Atlético está na fase boa, lutando por vaga na Libertadores e disputando a segunda divisão da Libertadores, que é a Sul-Americana, ridícula, a gente, no momento ruim, nós temos possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil. Resultado, até no momento ruim, o Cruzeiro é melhor do que o Atlético. Então, gente, vamos acordar. O sócio-torcedor, faça um apelo ao sócio-torcedor. Começa a reivindicar o direito de vocês mais. Não é indo pra frente de CT, quebrar CT, não. Vocês têm direito de maiar. Vocês têm que cobrar sim. Não tem que pregar apoio incondicional pro jogador que tá sujando o nome da instituição do Cruzeiro. Vocês têm que cobrar. Vocês pagam, tá? Vocês vão no campo, a gente vai no campo, paga, então tem que cobrar. Porque mexer com o dinheiro dos outros, do público, é crime. A não ser que vocês tenham dinheiro sobrando e não estão nem aí pelo que está sendo feito com o dinheiro de vocês. Se vocês são assim, não tá nem aí pro dinheiro de vocês, tá injetando no clube, não quer nem saber o que acontece, pô, eu vou colocar o número da minha conta aqui, se vocês estão tão bonzinhos, bota o dinheiro na minha conta, hein? Eu preciso, dinheiro pra mim, eu tô precisando, hein? Né? O bicho tá pegando aí pra todo mundo, é tanta coisa que a gente tem pra pagar, então, já que vocês estão querendo dar dinheiro pra jogador assim, dá dinheiro pra mim então, hein? Acordar, pessoal. O objetivo nosso é só conscientizar vocês, não é chamar a atenção de ninguém, é conscientizar. O nosso único objetivo é que a torcida verdadeira do Cruzeiro, que é aquela que é assim, ó, em momento bom, aplaude, quando o time tá ganhando. Em momento ruim, cobra. Porque nós somos acostumados com título, nós não somos acostumados com classificação para Libertadores, nós somos acostumados com título. É por isso que o Cruzeiro é abarrotado de título. Que a torcida do Cruzeiro é uma torcida mal acostumada, com título. Essa é a nossa história, essa é a nossa grandeza. Bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal aí do canal. Leandro, Álvaro. A gente pegou aqui e a gente, na medida do possível, a gente tenta responder todo mundo, né, que coloca uma opinião ou outra. E em cima do que a gente tem visto em algumas respostas, a gente decidiu fazer esse vídeo aqui. Porque parece que tem alguns torcedores do Cruzeiro que não conhecem o tamanho e o peso da camisa que veste, não, sabe? Às vezes a gente escuta que a gente é saudosista, que o time do Cruzeiro, não adianta esses caras aí que já tem mais de 30 anos ficar falando que há não sei quanto tempo atrás o Cruzeiro conquistou título e tal, parará. Os únicos que a gente pode conversar de igual para igual e bater um papo com respeito a títulos são Palmeiras, é São Paulo, é Grêmio, é Internacional. O que vocês precisam de entender é que aqui em Belo Horizonte não tem rivalidade. Quer que eu prove? Pera aí. O mais ouvido nos últimos anos para cá. Que adianta? Tem 6 Copas do Brasil e a Copa do Brasil que a gente ganhou em cima de vocês. Quantas eles tiveram capacidade de chegar até a final contra o Cruzeiro? Respondam aí. A gente ganhou o título que a gente tinha de Copa do Brasil em cima de vocês. Tudo bem. Quando tem uma chance de rebaixar o rival para o pior time da história do Cruzeiro nos meus 37 anos de vida, o Atlético toma 6-1. Eu e o Leandro, a gente pegou uma época que o atleticano zoava a gente por causa do título de 1971, quando o Cruzeiro não tinha a Taça do Brasil reconhecida e não tinha ganhado de 2003, não tinha ganhado 2013 e 2014. A gente pegou isso. Então o atleticano podia falar: mas o título de 71. Gente, título de 71, os caras zoavam a gente até o ano de 2000. Tem base?
O atleticano se acha no direito de zoar o cruzeirense porque ganhou uma Libertadores. O Cruzeiro tem 2. Eu acho que a gente precisa de lembrar vocês mesmo o tamanho do time. O Atlético, em 2 finais de Campeonato Mineiro, como o Leandro falou, tomou 2-5-0. 2-5-0 numa final de campeonato. Não tem jeito. Você não se compara. Não tem jeito de parar um ano. Um ano o Cruzeiro conquistou uma Copa do Brasil. Em um ano o Cruzeiro conquistou um Campeonato Brasileiro e o Campeonato Mineiro. O que o atleticano bate no peito de falar que tem na história, o Cruzeiro conquistou em um ano. E vocês estão preocupados com a zoação no Facebook, fazer meme, com copiar os nossos áudios? Eu acho que vocês precisam de procurar sobre a história do time que vocês torcem e defender mais. Porque aqui em Minas não tem rivalidade, e é isso que vocês precisam de entender. Então, o time do Cruzeiro tem camisa, o time do Cruzeiro tem torcida, o time do Cruzeiro precisa de voltar aos trilhos. E como o Leandro também já falou aí, né? É muito complicado a gente olhar para a história do Cruzeiro, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente já viu o Cruzeiro conquistar, e tá com esse problema que hoje tem. O time do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro, na verdade, sempre foi característica disso. Apoia quando o time está embalado, mas cobra quando o time está mal. Apoio incondicional dá a torcida que grita, eu acredito. Apoio incondicional dá a torcida que grita, vamos subir galo. A torcida do Cruzeiro cobra, mas a torcida do Cruzeiro nunca viu o time na Série B. Então entendam e respeitem a camisa gigante que vocês vestem. Um abraço. Pessoal, a gente agradece a vocês a força, tá? É isso aí. E o nosso objetivo é esse, é só fazer o cruzeirense ficar feliz e reconhecer a camisa que tem, que é grande, é pesada, tá? E mais uma vez, um apelo aqui à torcida, nunca esquecer. Paz, gente, paz acima de tudo. Paz e amor no coração acima de tudo. Ô, pessoal, então, só pra vocês verem como que o Leandro, às vezes a gente esquece, eu falo até de mim, porque eu esqueço até de falar meu nome quando eu vou comentar alguma coisa aqui. Se você está curtindo o trabalho, né, que a gente está fazendo, eu, o Leandro e o Álvaro aqui no canal, curte, compartilha para seus amigos e vamos mudar a mente do torcedor do Cruzeiro, beleza? Um forte abraço aí, vamos junto às vitórias de novo. Tamo junto.